Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos, compartilhando a palavra de Deus. Estamos aí nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um tempo de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos meditando, lendo na carta aos Gálatas. Sabemos que a carta aos Gálatas é uma carta bem enfática, que o apóstolo Paulo ministra às igrejas ali da região da Galácia, para que elas permanecessem em fé, para que elas permanecessem no verdadeiro evangelho da graça de Deus e não fossem enredados por um falso evangelho que prioriza a meritocracia, o esforço humano para conquistar as coisas. Nós vimos ontem que o apóstolo Paulo foi bem enfático. Ele disse: olha, se alguém prega um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, genuíno, da graça de Deus, que seja amaldiçoado. Ainda que venha um anjo e pregue um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, não creiam. Então, amados, nós precisamos nos render àquilo que a palavra nos ensina, e a carta aos Gálatas são uma escritura que nos ensina muito claramente a respeito da graça de Deus. Nós não vivemos simplesmente para obedecer regras. Nós vivemos por meio do Espírito. E os frutos, a consequência da nossa nova vida em Cristo Jesus, vivida por meio do Espírito, são bons frutos, são as boas obras de Cristo Jesus. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 2 e eu quero ler com você dos versículos 19 ao 21. Está escrito assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Sabemos que todas essas escrituras da carta aos Gálatas é o tempo inteiro o apóstolo Paulo falando sobre o evangelho e a lei de Moisés. Por quê? Porque existia um grupo ali de judeus que estavam tentando perverter os irmãos ali da região da Galácia, que para eles de fato viverem o evangelho, eles precisavam seguir a lei de Moisés, eles precisavam se circuncidar, precisavam guardar dias, precisavam seguir a lei de Moisés. E aí vem o apóstolo Paulo e é muito enfático, duro de certa forma, dizendo assim: olha, se vocês tentarem viver assim, vocês estão caindo da graça de Deus. E aí no capítulo de hoje, aí, os versículos que nós lemos, ele diz, por meio da lei nós morremos. Nós fomos o quê? Nós fomos sepultados. É a mesma coisa que ele escreveu lá na carta aos Romanos. Ele diz, pois por meio da lei eu morri para a lei. Porque a lei teve um objetivo, e o objetivo da lei não foi fazer a justiça de Deus, não foi justificar o homem. Aí ele diz ali no versículo 20, eu fui crucificado com Cristo. Agora quem vive já não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo aqui, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a justiça de Deus, amados, o evangelho revela a justiça de Deus. Nós vimos isso lá na carta aos Romanos. É no evangelho que se revela a justiça de Deus. O evangelho traz à tona o que é a justiça de Deus. E nós sabemos que a justiça de Deus é o fato de Cristo Jesus ter morrido em nosso lugar para nos dar uma nova vida. Ou seja, ele perdoou os nossos pecados e nos deu uma nova natureza para que então possamos viver de maneira justa, santa e reta diante de Deus. Mas quem realizou toda essa obra? Foi Cristo Jesus. É graça de Deus, é favor de Deus para a nossa vida. Nós recebemos por meio da fé. E sabemos que a partir do momento que nascemos de novo, nós nos tornamos um com Cristo. E aí já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive por nosso intermédio. Nós nos tornamos um com Cristo. E o intuito é que a vida de Cristo seja manifestada através de nós. E aí no versículo 21, o apóstolo Paulo fala: eu não anulo a graça de Deus. Ou seja, eu não vou deixar de crer na graça de Deus, na obra completa que Cristo Jesus realizou.
Porque se eu acho que a justiça de Deus vem pela prática da lei, vem em obedecer regras, então Cristo morreu inutilmente. Não tem o porquê de Cristo ter morrido. Amados, hoje nós vemos aí muitos ensinos pautados no legalismo. Muitos ensinos que dizem assim, olha, às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu preciso me preparar, eu preciso estar preparado para a volta de Cristo. Meu Deus, se ele voltar em algum momento que eu não estou preparado, amados, se nós nascemos de novo, nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, quando o Senhor voltar, para que temermos? Estamos em Cristo. Já somos o corpo de Cristo. Sabe, amados, nós precisamos aí permitir que o Senhor mude a nossa mentalidade. A mentalidade da igreja, e agora falando da igreja brasileira, ainda é uma mentalidade extremamente meritocrática, que quer conquistar as coisas. O evangelho não é sobre conquista. O evangelho é sobre receber a graça de Deus, o favor de Deus. Por isso que é pela fé. Nós recebemos pela fé tudo o que Cristo Jesus conquistou para nós. Agora, se nós continuarmos acreditando que são as nossas obras, a nossa obediência que conquista a salvação, que conquista a justificação, que conquista as bênçãos de Deus, então Cristo morreu inutilmente. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas eu espero que, assim como o apóstolo Paulo declarou, nós possamos declarar: nós não vamos anular a graça de Deus. Pelo contrário, nós vamos receber a plenitude dessa graça, compreendendo que recebemos uma nova vida, que agora Cristo vive em nós e nós podemos viver por meio de Cristo, pela fé, nessa obra redentora completa que Ele realizou. Não é mérito nosso, é favor, é graça, é dádiva de Deus para nós. Nós simplesmente nos rendemos e recebemos tudo isso. Cristo é a nossa vida. O Evangelho nos revela isso, que Cristo é a nossa vida. E aí nós depositamos a nossa completa confiança em Cristo e podemos viver o Evangelho e podemos viver a vida que Cristo conquistou para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque a tua obra na cruz do Calvário, por meio de Cristo Jesus, foi completa e está consumada. Pai, nesse dia nós nos rendemos, nós abrimos o nosso coração e recebemos a plenitude da sua graça. Nós não queremos anular a sua graça de maneira nenhuma, Senhor. Nós queremos nos render a esse favor, a essa dádiva. Muito obrigada, porque o Senhor conquistou salvação, redenção, justificação, vida nova para nós. Obrigada, porque o Evangelho não é sobre conquistar as coisas, mas é sobre receber tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Muito obrigada por isso, Pai. Muito obrigada. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.